Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estamos em pé, Josué capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Irmãos, a expressão corajosos para o homem é uma palavra muito necessária para os nossos dias. Só que, quando eu digo corajosos para o homem, estou falando de características, atitudes. Não podemos confundir ignorância com coragem, porque biblicamente falando, a coragem é prudente. Porque quem é corajoso para se levantar e se erguer e cumprir o propósito de Deus para a sua vida, aprendeu a como se levantar e se erguer. Se você aprendeu, você adquiriu prudência. Coragem sem sabedoria é tolice. Coragem acompanhada de aprendizado nos torna semelhantes a Cristo. Eu li com vocês Josué 1. Olha só como Deus encoraja Josué. Versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo. Depois diz no versículo 7, esforça-te e tem muito bom ânimo. Ou seja, Moisés morreu, seu mentor, ele tem como se desanimar, é uma morte do seu mentor, e Deus exige dele mais esforço, ânimo e coragem. O esforço com ânimo vai gerar a atitude corajosa. Então Deus diz, se anima, ele ergue a cabeça. Deus diz, é para ter muito ânimo, mais do que você está demonstrando. E no versículo 9 Deus diz, não te mandei eu, esforça-te. Por 3 vezes Deus manda que ele se esforce, que ele tome uma atitude. Agora, Deus diz a Josué o que diz a todos nós e às vezes nós não conseguimos ouvir. Primeiro, a coragem de Josué é baseada em quê? A estrutura de hombridade de Josué vai ter que refletir o quê? Versículo 7. Se esforce para fazer conforme a lei ordenada. Se esforce, 8, para não apartar da sua boca o livro da lei, que é a palavra de Deus. Se esforce para meditar nela, dia e noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então ele tem que ser corajoso à luz das escrituras. Que Jesus disse em João 5, que sobre Jesus Moisés escrevia. Então, coragem, primeiro, para ter a palavra de Deus na boca. Versículo 8. Não aparte da tua... Pode me ajudar, coragem, gente. Não aparte da tua boca. Se fosse as irmãs, já tinha falado. Não se aparte da tua boca, está escrito. Tem que ter coragem para falar da lei de Deus. Tem que ter coragem para falar da verdade no mundo de mentira. Para falar de integridade no mundo hipócrita. Segundo, medita nele dia e noite. Irmão, tem que ter coragem para colocar as escrituras na mente. Porque quanto mais você coloca as escrituras na mente, ela acusa você. Ela corrige você. Ela expõe você. Por isso que Tiago chama as escrituras de espelho. Porque se está feio, o espelho diz está feio. Está gordo, ele diz está gordo. Está sujo, ele diz
está sujo, assim são as Escrituras. Quanto mais você memoriza os textos bíblicos, mais esses textos te corrigirá. Mas tem que ter coragem. Terceiro, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Tem que ter coragem para praticar as Escrituras. Porque a prática das Escrituras é contrária à prática ou às práticas mundanas. No filme Corajosos, eu percebi que o nível de compromisso deles é elevado no filme, do início ao fim. Começam errando, tropeçando, com bobagens, comportamento não exemplar, mas no final, do meio para o final, você consegue perceber que as aflições da vida começam a amadurecer aqueles homens, porque tempos fáceis geram homens fracos, tempos difíceis geram homens fortes. E quem era medroso e engraçado no início, do meio para o fim já é corajoso e arrisca a vida. Quem não se importava e não era sensível à sua família, começa a se importar e ser. Quem não sabia o valor da oração e da integridade, passa a valorizar. Então, do início do filme para a conclusão, fala após mim, o caráter deles se eleva, evolui. Isso é bíblico. Não quer dizer que você já é perfeito, mas quer dizer que a cada dia que passa você melhora, a gente melhora. Ou seja, hoje eu sou melhor do que ontem, e se eu continuar assim, amanhã eu vou ser melhor do que hoje. O nível de compromisso deve ser elevado. Daniel capítulo 1. Conjecturando Daniel aqui agora. Daniel, o que você é no livro que leva seu nome no capítulo 1? Daniel diz, sábio. O que você é no capítulo 2? Conselheiro dos sábios. O que você é no capítulo 5? Terceiro governador na Babilônia. O que você é no capítulo 6? O rei selecionou 120 homens e eu me destaquei acima deles. Dos 120 o rei seleciona 3. Eu me destaquei acima dos 2 que estavam do meu lado. O cara evoluiu. José, o que você é na casa do seu pai? Fofoqueiro. Meus irmãos erram, falam tudo para papai. O menino da capa colorida. Aí Deus manda para o Egito, passa sofrimento, vira macho. E o que você se torna no Egito? Governador. Mas não tinha esse cargo no Egito, José. O rei inventou. Só para me honrar. Evolua, irmão. Paulo, Atos 9, pega cartas nas sinagogas permissivas para prender e matar crente. Aí Jesus pega ele. Atos 15, Paulo é carteiro, ele leva a carta da igreja de Jerusalém para as igrejas. 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Filemão, Tito, Timóteo. Paulo escreve as cartas. Pegava a carta para prender crente, carregava a carta para entregar para as igrejas, se tornou o maior escritor de cartas do Novo Testamento. Evolua, irmão. O que você produziu? Pare de se comparar com os outros e se compare consigo mesmo. Jacó,
O pai pergunta: qual é o seu nome? Meu nome é Esaú. O cara viveu a vida tentando ser o que não era. Mas quando ele tem um encontro com Deus, 20 anos depois, o Senhor pergunta lá no val de Jaboque: qual é o seu nome? Aí o cabra disse: eu sou Jacó. A mesma pergunta que o pai fez 20 anos depois, Deus fez quando ele queria ser abençoado. E ele disse: eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou isso aqui. Aí Deus disse: já que você evoluiu tanto a ponto de assumir quem é, a partir de hoje você é Israel. Sabe o que é Israel, irmão? Israel, originalmente falando hoje, é um homem ou uma nação? Deus chamou ele pelo nome, pastor, da promessa feita quando ele estava dentro do ventre. Porque quando ele estava na barriga, Deus falou assim para a mãe dele: o que está no ventre dela são 2 povos. Deus não disse 2 bebezinhos bonitinhos. Deus disse: tem 2 nações no seu ventre. Então antes que ele nascesse, Deus já o chamou de nação, mas ele atravessou na frente e se deu o nome de Esaú. Mas quando ele se encontrou com Deus, porque evoluiu, Deus disse: eu vou te chamar por aquilo que eu te chamei para ser, Israel, povo de Deus. Evolua, irmão. Seja melhor a cada dia. Olha só o texto, Efésios 5, 25. Marido, ame sua esposa. Aí você diz: isso é básico. Olha a evolução, versículo 26. Ame ao ponto de se sacrificar por ela. É a conclusão do 25. Olha o amor evoluindo. Eu amo para viver com. Aí Jesus diz: não, evolua esse amor. Ame ao ponto de morrer. Viver com qualquer macho vive. Só os corajosos dão a vida pela sua esposa. É por isso que o instinto do homem é dormir na ponta da cama. Ela na parede é mais protegida. Se ele rolar, quem cai é ele. É por isso que o instinto do homem está na calçada. Se o carro passa aqui, ele fica aqui. Ela do lado de dentro. Irmão, você se protege como o cordeiro, mas você protege a sua esposa como o leão. Olha a evolução. Ame, dê a vida por ela. 26. Jesus deu a vida, ame como Jesus, que ele deu a vida para santificar sua esposa, purificar sua esposa, apresentá-la a si mesmo gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer imperfeição. Olha a evolução do amor. Paulo está dizendo: ame sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Primeiro, dando a vida por ela. Segundo, para santificá-la. Você santifica a sua esposa. No final a gente volta para isso aqui. Purificando com a lavagem por meio da palavra. Pela nossa palavra, a gente dá vida ou mata nossa esposa. 27. Para apresentá-la a si mesmo. Jesus cuida da igreja para apresentar ela para outros ou para si mesmo? Para si mesmo. E nós? O seu amor, quando evolui, o nosso amor, quando evolui, faz com que nós cuidemos de nossa esposa para apresentarmos para nós mesmos. Você vai cuidar dela para olhar ela, para que se apresente a você, não a outros. Por isso que precisamos ser corajosos. Porque para pregar para a esposa, contrariar o que ela quer, irmão, tem que ser muito corajoso. Mas se a Bíblia está aberta, quem é que vai tirar sua razão? Mas tu não lê Bíblia nem para tu, irmão. A gente não lê Bíblia nem para a nossa própria edificação. Como que vamos santificar a nossa esposa? Como que vamos mostrar a ela que fofoca é pecado?
Como vamos mostrar a elas que o amor ao dinheiro é pecado? Sendo assim o marido, 28, olha a evolução. Sendo assim o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Se as irmãs estivessem aqui, algumas delas iriam dizer, lascou. Eu vou repetir. Sendo assim o marido deve amar sua esposa como ama seu corpo. Paulo está dizendo, o amor que você dedica ao seu corpo reflete o amor que você tem pela sua esposa. Acredite. Que tem pastor que vem falar para mim que é pecado fazer academia. Irmão, nós homens pagamos 2.000, 1.500 de parcela num carro. Mas a gente não paga 600, 700 num plano de saúde. Nós estamos pedindo que Jesus nos cure de certas enfermidades. E sabe o que é que Jesus diz? Vou curar não. Por quê? Porque com enfermidade você se alimenta correto. Sem a enfermidade, você estoura com o seu corpo. Olha o que o texto está dizendo. O cuidado com o nosso corpo é um reflexo do nosso amor pela nossa esposa. A gente precisa evoluir muito. Eu estou dentro, eu disse a gente, tá? A evolução como pais. Capítulo 6, versículo 4 de Efésios. Pai, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Versão atualizada. Ok. Então não vou tratar meu filho de um modo que ele fique irritado. O que eu faço então? Evolua. Criem seus filhos com disciplina, e a demonstração do Senhor é ensinamentos cristãos. Quem é o nosso Senhor? Diga Cristo. Criar na demonstração do Senhor é ensiná-los com ensinamentos cristãos, porque o nosso Senhor é Cristo. Então eu posso dizer ao Eliseu filho, eu posso olhar para o Eliseu filho e dizer, se você fizer isso, papai bate. Posso sim. Mas eu também devo dizer, você não deve fazer isso. Você tem que fazer assim. Por quê? Eu estou ensinando. Eu estou admoestando nos princípios do Senhor. Eu não posso só fechar o atalho. Eu tenho que mostrar o caminho certo. Eu não posso chegar no púlpito e pregar, não roube. Ok, como eu paro de roubar? É o que Paulo escreve aos Efésios. Trabalhe para ter com que repartir. Porque quem trabalha e tem, reparte, não toma de quem pouco tem. Então é assim o nosso ensinamento em casa. Não faça isso. Pai, como eu deixo de fazer isso? Amor, como eu paro com isso? A gente tem que responder. Terceiro, os homens do filme Corajosos, eles refletem como estão conduzindo a vida deles. No momento da crise, eles param e pensam. Para na mesa e pensa. No carro e pensa. Sim, homens. Gente corajosa é gente que pensa. Nossa geração fast food do controle, não gostei, troquei. Clique, mudou a página. Clique, abriu a página que eu quero. Um áudio, resolveu o problema. Um Pix, paguei o que devo. É essa geração. Não quer pensar. Não quer refletir. Mas esses homens que atuam como corajosos, após refletirem, mudam. Se examina, varão. Volta atrás. Pede perdão. Confessa. E deixa.
e alcançará misericórdia. Conhece a ti mesmo. Conhecemos nossa esposa, pelo menos tentamos. Conhecemos os filhos, pelo menos tentamos. E a nós mesmos? Qual é o texto emblemático da ceia? 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo. Lucas 15, 17, falando sobre o filho pródigo. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou seja, ele refletiu sobre a sua situação. Por que quando Jesus ia curar alguém, ele perguntava: quer ser curado? Aquele era o momento do camarada refletir: se eu for curado, eu não vou mais pedir, eu vou ter que trabalhar para me sustentar. Até para receber milagre, você tem que refletir. É isso que você quer? Porque quem não se examina, quem não se conhece, quem não faz perguntas a si mesmo, vai tomando decisões precipitadas, vai falando sem pensar. E vai viver uma vida de arrependimentos, e dizendo: não poderia ser assim, mas vai pensar tarde demais, tinha que ter pensado lá atrás. Lucas capítulo 1, versículo 6, fala sobre um casal, Isabel e Zacarias, e diz a Bíblia: eles obedeciam a Deus e viviam de forma irrepreensível. Irrepreensível não quer dizer que nunca erra. Irrepreensível significa: eu me autocorrijo. Se eu errei aqui, eu vou me corrigir aqui. Então, às vezes, a gente tem que se gravar, se assistir, perguntar a quem está próximo a nós. Pergunta para sua esposa, ou pergunta para os seus filhos, criança. Não mente não, irmão. Porque o irrepreensível é aquele que se auto-repreende. Reflita. Peça perdão. Lembra de onde errou. Lembra de onde caiu. De onde caiu. Lembre em que posição você estava e onde você está agora. Será que você não desceu o nível em algumas áreas na sua vida? Lembra, reflete. Aí vem o próximo. Arrependa-se, dê meia volta. Você só pode lembrar se você se esforçar aqui. Precisamos nos conhecer. Precisamos pensar em nós no sentido de: o que estou fazendo? O que estou falando? Por que estou me comportando assim? E como daqui eu posso me erguer? Uma outra característica que me chamou a atenção é que eles são estabelecidos como ensinadores no lar. A gente quer santificar nossos filhos perguntando: qual o nível de professores de escola dominical nossa igreja tem? Vamos levar os meninos para a igreja. Mas quando Deus veio restaurar a comunhão com Adão e Eva, Deus veio na casa deles, jardim. Quando Deus veio confirmar a promessa para Abraão, Deus veio na casa dele, Gênesis 18, na tenda. Quando o Senhor veio dar uma visão gloriosa a Ezequiel, Deus o puxou pelo cabelo, quando ele estava dentro de casa. Ezequiel 8. O salmista disse: eu andarei na minha casa com o coração íntegro,
E não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Onde? Dentro de casa. Quando Jesus curou o gadareno, o que Jesus disse a ele? Vai para casa e conta a quem? Aos teus. Conta aos teus o que eu fiz aqui. É para casa. Irmão, onde a igreja começou? De casa em casa. Mas nós estamos transferindo para a igreja. Vai apertar, irmão. Mas vocês são corajosos, amém? Eu não posso pregar no púlpito que eu não prego em casa. No dia que minha esposa não quiser mais me ouvir, meu ministério acabou, irmão. No dia que meu filho tiver idade e me ver como hipócrita, eu tenho que me isolar, irmão. Retirar minhas penas, sangrando, e criar novas asas. Vocês são os pregadores do lar. Não são as mulheres. Somos nós, irmãos. Mas a gente perde tempo, Facebook, a gente perde tempo, Instagram, a gente perde tempo, YouTube. Um filho vendo a Bíblia na estante do pai, perguntou: pai, de quem é aquele livro? Avô, vô, de quem é aquele livro? É o livro de Deus. A menina perguntou: porque a gente não devolve, a gente não usa. Como transmitir o que não temos? Mas Deus não usa covardes. Deus não usa hipócritas. Deus usa homens simples, porém corajosos. Eu dei uma referência e eu vou dar mais. Efésios 5, o homem santifica sua esposa pela palavra. Abre a Bíblia e expõe sobre o comportamento da família, o comportamento da mulher. Olha só, Adão, em Gênesis 3, a serpente está conversando com a mulher. O texto diz assim: Eva virando deu ao seu marido. Quando Eva come do fruto não acontece nada, irmão. Mas quando Adão come, aí a casa cai literalmente. Porque a responsabilidade estava nele. Ele deveria corrigi-la. Não podemos comer desse fruto. Você está errada, serpente, vaza daqui. Ele deveria falar e se calou. Quando ele se calou, a serpente falou. É nossa responsabilidade. A mensagem do juízo e a planta da arca foi dada para a esposa ou para Noé? Então quem tinha que falar para a família sobre a planta da arca? Pode falar, irmão. Noé? Quem teve que dar notícia do juízo? Noé? Gênesis 18. Quando Deus vai na casa de Abraão, eu estou na sua casa, cadê sua esposa? Cultura. Os homens se reuniam, Deus estava em forma teofânica, a mulher ficava na sua tenda. Mas Deus está perguntando para ele sobre ela, porque Deus quer envolvê-lo na promessa que Deus tem para fazer para ela, mas Deus não vai falar para ela. Quer ver? Próximo. Então disse o Senhor: voltaria a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Está falando para quem? Para ele. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele, de Abraão. Próximo. Abraão e Sara já eram velhos, Sara já tinha passado da idade de ter filhos, está justificando o que ela vai fazer agora. Olha o que ela vai fazer. Riu consigo mesma, ó, e pensou: depois de já velho e meu senhor idoso, ainda terei esse prazer de gerar? Pensou, gente, ela pensou dentro da tenda.
Ó Deus, do lado de fora. Mas o Senhor disse me ajuda. Quem riu na tenda? Quem duvidou na tenda? Então Deus tinha que falar com quem? Com Sara. Mas ele fala com quem? Abraão. Por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Está falando com Abraão. Em vez de falar para ela, porque é ele que deve passar a promessa para ela. Eu vou repetir, é ele que tem que cravar a promessa no coração dela. Deus não falou com ela, Deus falou com ele. Você santifica sua esposa da incredulidade pela palavra. Sabe pregar não, irmão? Sei não, pastor. Dá a live aí, ó. Escuta. Não estou falando da minha. A igreja tem um sistema de mídia. Ouviu a mensagem, não conseguiu anotar nada. Põe um fone quando for trabalhar. Paga R$30 YouTube Premium. Você faz o download. Tá indo trabalhar. Faz o download em casa. Por favor, me escuta. Faz o download em casa e vai ouvindo aquela mensagem. Reúne a sua família. Eu tenho uma palavra para vocês. E prega a mensagem do pastor Marcelo. Prega a minha mensagem. Prega a mensagem do Silas. Ou do pregador que tu gosta, só não de Vitor Azevedo. Isaías disse que os ímpios verão os santos no lugar de glória. Então serão filhos no lugar do juízo e os pais no lugar de juízes. E filhos condenados ao lago de fogo. Porque pais não lhes pregaram o evangelho. Ou filhos aqui e pais aqui. Mas eu estou falando da responsabilidade dos pais. Irmão, seus filhos nasceram em pecado como todos. Os meus, eu nasci em pecado, todos nós. Só o evangelho transforma nossos filhos. Pense na eternidade.